No vídeo de hoje você vai ver a profecia que se cumpriu. E você sabe quando que o mandamento do sábado ele começou a perder a sua ênfase? É exatamente neste vídeo, nesta mensagem que você vai entender perfeitamente. Não sai do vídeo, fica até o final e eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição, tá bom? Que Deus te abençoe. Com essa gama de influência negativa da comunidade judaica. Percebem essas mudanças, o que vem acontecendo, esses problemas? E tem mais um pouquinho. Executa um grande número de judeus sobreviventes das guerras e lança muitos no circo romano. Tinha, no entanto, certa simpatia com os cristãos. Então, essa foi uma obra, do imperador Adriano em relação a esse povo judeu. Então, é difícil, você percebe que era difícil essa conexão da igreja-mãe judaica, cristã, com essa nova igreja da liderança gentílica. Difícil, muito difícil. Então, aí a gente começa a entender que muito dessa comunidade, que agora é liderança gentílica, começa a absorver algumas coisas do Império Romano. Por quê? Porque vai começando a se tornar mais atraente. Ou seja, só a partir da metade do segundo século. Antes disso, a gente não encontra essas características da assimilação romana dentro da igreja. Bom, e aqui dois aspectos primordiais. Ficou desconfigurado aqui, mas eu vou tentar ler para a gente. Mas, o que são esses dois aspectos? A gente tem que entender o seguinte: o que aconteceu para que o sábado ele perdesse essa ênfase dentro da igreja cristã? Ele acontece, primeiro é o desaparecimento da liderança judaica na igreja, após o ano 135 depois de Cristo. Ele desaparece por quê? Porque a cidade foi destruída, expulsaram os judeus, agora cristãos, vocês podem frequentar a Alléia Capitólea, mas não pode ter judeus na cidade. Então, essa liderança se torna gentílica e perde muito dessa referência. E olha só o que acontece, letra A. A central religiosa migra de Jerusalém para Cesareia. E depois, os bispos de origem gentílica. Olha só que interessante. Os historiadores Eusébio, cerca de 260 a 360 depois de Cristo, e Epifânio, cerca de 135 a 403, bem depois, alguns séculos depois, nos informam que a igreja de Jerusalém, até o cerco de Adriano, lembra Adriano, 135, esse último imperador, consistia de hebreus conversos. Ou seja, a igreja era praticamente a grande maioria de hebreus. E era administrada por 15 bispos da circuncisão, ou seja, origem judaica, e preservavam as características judaicas do cristianismo. Então a gente entende que eles não mudaram a característica, passados 135 anos, Na verdade, 105 anos depois de Cristo. Bom, isto é, de descendência judaica. 59 que é só referência, tá? Desculpa. Sua atitude básica parece ter sido de uma profunda lealdade aos costumes religiosos judaicos. Eusébio, por exemplo, relata que tanto a ala conservadora quanto a liberal dos ebionitas, perdão, isso aqui é só um grupo, que veio depois. Um grupo de cristãos judeus eram zelosos em incitar na observância literal da lei. Ou seja, Eusébio, alguns séculos depois, olhava com mau gosto essa característica de serem zelosos da lei. Para a gente perceber que, mais uma vez, mais um reforço histórico, que sim, o sábado, é em evidência aqui no nosso estudo, sempre foi organizado e defendido e proposto pela a comunidade cristã primitiva, sempre foi. Bom, e a outra característica primeiro, você perde a referência da liderança judaica, a segunda é o peso e influência do antijudaísmo romano, desde o ano 70 depois de Cristo. Então, aqui, só para a gente poder entender, isso aqui é um achado arqueológico, aconteceu o ano passado, se eu não me engano, que eles encontraram um templo de culto imperial, conhecido, datado do século IV. O século IV é o século de Constantino. Então, aqui eles fizeram um culto
Era um templo de adoração ao imperador, na época Constantino, lembra, né? A gente vai entender mais à frente nos estudos de profecia, Constantino ali, ele faz essa ortoga, né? O cristianismo como religião oficial do Império Romano e tudo mais. Pois bem, nessa época ele ainda aceitava a adoração. Tá? Então, para vocês verem que eles demoraram muito tempo para absorver muitos costumes romanos, não foi do dia para a noite. E no século IV, que era para Constantino se converter ao cristianismo, né, na verdade ele ainda continuava aceitando algumas adorações como imperador. Bom, irmãos, o nosso problema é que a gente percebe, né, que na história faltou muitas vezes o nosso farol, né, o nosso norte, a nossa grande orientação, que é a palavra de Deus, que é as duas testemunhas, né? E ali em Apocalipse 11, 2, até foi tema de um estudo algumas semanas atrás da Escola Sabatina dos Adultos. Eu queria que a gente folheasse ali em Apocalipse 11, 2, para a gente entender um pouquinho. Bom, entendemos muito sobre a história do que aconteceu, mas olha só o que Deus também colocou no seu livro, lá em Apocalipse 11, verso 2. E qual foi o erro da igreja cristã? Esse foi o nosso erro, irmãos. Desde os problemas, né, que começaram ali com as revoltas, né, os ataques dos nacionalistas, dos revolucionários judeus, a partir do ano 66 até a destruição no ano 70. Desde essa época aí, faltou para muitos, talvez muita coisa aconteceu, muitas dúvidas aconteceram, mas faltaram esta orientação, este aviso, né? Apocalipse 11, verso 2. Aqui ele pede para medir, né, o santuário, mas só que deixa, né, lá no verso 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o Messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Então, talvez faltou um pouco de atenção dos nossos irmãos nessas épocas aí, né? Obviamente, o livro foi escrito perto do ano 100, João o escreve, mas, irmãos, foi isso que aconteceu. A falta de referência judaica na administração da nossa igreja e a administração gentílica foi o que aconteceu. E Deus avisou através das suas sagradas escrituras. Ele falou, olha, não meça o pátio, porque os gentios vão tomar de conta e eles vão pisotear a cidade santa. É isso que vai acontecer. Bom, então o que nós devemos fazer? Para onde nós devemos olhar? O que eles deveriam ter feito? Vamos aqui, finalizando já, abrir rapidinho ali em 3 passagens. Romanos 3, verso 1. Romanos capítulo 3, verso 1. É onde a gente vai encontrar a intervenção divina para esses problemas que o ser humano não consegue resolver. Romanos capítulo 3, verso 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Irmãos, faltou a nossa referência judaica. Paulo já estava vivendo esse problema na sua época. Do capítulo 1 ao 11 de Romanos, ele faz um paralelo ali, ele vai, como se ele tivesse ali um jornalista fazendo um debate presidencial entre gentios e judeus. Quando vocês lerem do 1 ao 11, vocês vão perceber que é isso que acontece. E ele vai fazer, ele é um interlocutor entre
características judaicas, né? Faz objeções gentílicas e objeções judaicas. E ele vai defendendo depois as causas. E aqui é uma das defesas dele, né? Então ele está mostrando que na época dele já tinha esse problema, na comunidade romana. Os romanos, os gentios estavam sendo convertidos de muito número na igreja romana, né? E eles acabavam começando a ter esse problema entre judeus e gentios. Bom, e agora? Como é que faz as coisas? Então, do 1 ao 11, Paulo ele tenta resolver esse problema no tempo dele. Então, você imagina, sem essa referência de Paulo e essa referência judaica, começou a acontecer, as pessoas, né, a igreja começou a absorver essa cultura romana. Vamos para o próximo agora, Romanos 11, do 1 ao 4. Lembra, né, esse debate termina no capítulo 11, salvo engano. Romanos 11. Do 1 ao 4. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que as Escrituras referem a respeito de Elias? Como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. O que Paulo estava dizendo aqui? Irmãos, tem muito judeu no tempo de vocês, muito sinceros. Cabe vocês se relacionarem com eles e vocês vão perceber que eles não dobraram o joelho diante do Império Romano. Então, percebem que Paulo, desde a sua época, ele já estava travando esses problemas. Então, a semente já estava no coração de muitos gentios. E o terreno onde foi lançada essa semente, Império Romano. Resultado disso, a igreja cristã perdeu suas referências bíblicas, não apenas judaicas, mas referências bíblicas. E, por último, Atos 15, 21. Atos 15, 21. Amém? Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, queridos, essa é a nossa referência e sempre foi. E por incrível que pareça, foi distorcendo muitas coisas. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Deixa eu ver se... Não, para cá. Deixa eu voltar aqui, ó. Irmãos, aqui perdeu a sua referência. Aquele corredor do Império Romano perdeu a sua referência. Mas lembra que eu falei para vocês que se a gente for cavar mais a história adiante desse tempo, nós vamos encontrar na Índia os cristãos de São Tomé. Vocês já ouviram falar dos cristãos de São Tomé? Nas missões jesuíticas, eu esqueci o nome do padre jesuíta que foi para a Índia, lá ele teve que abrir uma inquisição. Por quê? Porque os cristãos que eles encontraram lá eram guardadores do sábado. Muitos cristãos lá da Etiópia, muitos cristãos de Alexandria eram guardadores do sábado. O norte da Europa toda ali, onde é que o Império Romano não tinha chegado com tanta influência, eram também guardadores do sábado. Então, irmãos, neste centro greco-romano teve muita influência, mas aos redores não teve. Então, se nós formos, se fizermos mais outra série adiante, nós vamos encontrar muitos e muitos relatos. Embora não seja a grande maioria, mas sim, Deus sempre preservou, sempre preservou os seus remanescentes. Então, embora sejam informações técnicas, não esqueçamos que a graça de Cristo nos alcança, a sua vontade, o seu plano de sempre ter remanescentes em todas as gerações da humanidade. Ela é real, ela existe, e por incrível que pareça, está em nossas mãos hoje. Nós somos esse remanescente. Amém?
Muito bem, que Deus ele te abençoe. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar aí na íntegra, tá bom? Então fica aqui o meu abraço para você em Cristo Jesus. Convido você a se inscrever no canal, a fazer parte desse canal e também convido você a deixar o teu like, o teu gostei no vídeo aí, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas também. Comenta aí e compartilha e que Deus te abençoe.